galera vascaína, quem fala aqui é Milson Cunha, passando aqui no canal Vascaínos do Nordeste para falar um pouco ainda, né, desse jogo de ontem, Vasco 1, Cruzeiro 1, pela rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda com a cabeça inchada, né, ainda desolado, né, com mais um empate cedido pelo Vasco nos últimos minutos, né, de jogo, assim como já tinha sido no jogo contra o CRB lá em Alagoas na outra rodada anterior, que o Vasco também vencendo por 1-0, né, conquistando os 3 pontos importantíssimos. O Vasco vai e deixa o time adversário ganhar um jogo, um gol bizonho, que 3 jogadores do CRB entraram sozinhos e conseguiram fazer o gol do CRB aos 46, quase 47 minutos do segundo tempo. Ou seja, perdemos 2 pontos naquele jogo, 2 pontos preciosos. E ontem, né, no jogo contra o Cruzeiro, a gente, naquela expectativa, né, o time jogou muitíssimo bem o primeiro tempo, fez, eu acho que o melhor primeiro tempo de todo o campeonato brasileiro. O Vasco realizou ontem contra o Cruzeiro, time muito bem. O Cruzeiro só teve uma chance lá numa bola chutada pelo goleiro, que o cara entrou ali meio que sozinho e perdeu o gol, mas fora isso, o Cruzeiro não fez mais nada no jogo. O Vasco dominou todo o jogo, o Vasco criou chances reais de gols. O Fábio fez excelentes defesas, né? O Fábio, inclusive, foi o nome do jogo. Defesas espetaculares, né? Que realmente o Vasco poderia ter, inclusive, saído do primeiro tempo com uns 2 ou 3-0, ter matado o jogo. Isso não aconteceu. Veio para o segundo tempo, e como já está sendo de praxe, né? Como foi assim também no jogo contra o CRB, eu vou pegar só agora na gestão do Fernando Diniz. O Vasco no segundo tempo não foi o mesmo do primeiro tempo. O time baixou as linhas, o time deu meio uma cansada, os jogadores não conseguiam mais efetuar o que fizeram no primeiro tempo. E aí o Cruzeiro começou a vir, mas mesmo assim, em nenhum momento o Cruzeiro ameaçou de forma real o gol do Vasco. E só que aí o Vasco não, mesmo assim o Vasco foi lá, ainda teve chance de gol. O Fábio fez mais 2 defesas milagrosas e o Vasco perdeu a oportunidade de realmente matar o jogo, né, de fazer um 2-0, ou até mesmo 3-0, e aí matar o jogo e ter os 3 pontos garantidos. Final do jogo, 47 minutos, há aquele lance polêmico, né, que o Amorim vai lá, o Daniel Amorim vai e faz o gol, né? E aí seria sacramentar a vitória do Vasco já aos quase 48 minutos do segundo tempo. E o juiz vai e anula assim da forma rapidíssima. Acho que foi a análise de VAR mais rápida de todos os tempos, né? Que é um lance polêmico, um lance interpretativo, inclusive, né? Que há uma nova regra que diz que quando a bola bate na mão, que não é intencional, que na verdade o Peck não teve a intenção, tanto que ele faz isso aqui na mão, a bola bate no peito dele e bate na mão e bate de novo e sai. Quer dizer, se bate no peito ia para frente de todas as formas, acho que a mão fez para atrapalhar inclusive o Peck, né? Então o Peck não teve essa intenção realmente de levar a vantagem, né? Então eles teriam que interpretar dessa forma, né, o que diz a lei, mas não fizeram assim, como a gente já sabe também que é costumais, né, fazer isso contra o Vasco, né? Não tem dúvida, quando há algum lance duvidoso, eles tem sempre realmente, se é interpretativo e duvidoso, pode ter certeza que é contra o Vasco. E aí não é choradeira, é constatação. E aí foi aquilo. E o pior que foi uma coisa tão rápida que nem a TV pegou, nem nós, né, sabíamos aqui. Quando começou o jogo, a gente achava que estava 2-0 para o Vasco. Eu mesmo dei uma relaxada, né, eu levantei, fui tomar uma água, vibrei com a vitória, vencemos, conseguimos 3 pontos importantíssimos. Quando o Cruzeiro faz o gol, eu pensei assim, mas tinha que levar um gol, sempre tem que levar um gol, mas tá bom, 2-1 tá bom. E para nossa surpresa, quando a gente vê, né, o juiz tinha anulado o gol, uma coisa terrível, que já não basta, né, a gente ter levado o gol de empate, ainda ser daquela forma, né, sofrida, que a gente sem perceber, e daqui a pouco a gente estava achando, teve gente inclusive que desligou a TV, né? O pessoal do YouTube mesmo desligou a TV e foi fazer a live achando que o Vasco tinha vencido, inclusive, por 2-0, 2-1 pelo menos. E não foi isso que aconteceu. Infelizmente,
E aí veio, né, o lance do Cruzeiro, o escanteio do Cruzeiro, e aí tirando a arbitragem de lado, né, que a gente sabe que existe essa coisa contra o Vasco não tem mais poder de nada diante da CBF, né, e os caras, a gente sabe que isso é histórico, os caras não gostam do Vasco, né, desde a época do Eurico Miranda, pegaram um ranço pelo Vasco, então o que eles puderem fazer para prejudicar o Vasco vão fazer. A gente sabe que ainda tem questão do próprio cara que ali tá, é o profissional, mas a gente sabe que é o torcedor e que tem raiva, ele lembra de algo que aconteceu no passado. O Toffoli mesmo, que estava lá na cabine do VAR, ele teve uma briga com o Diniz muito áspera ano passado, quando atrasado, quando o Diniz estava no São Paulo. Então isso os caras guardam, pô. Então quando vê um negócio desse, junta também com a reclamação do Cruzeiro, que fez devido à partida lá, que o gol do Cruzeiro foi anulado, né, meio parecido. E aí vem esse cara na cabeça, pô, tá 1-0 para o Vasco, 48 minutos do segundo tempo. Vamos fazer aqui, né, dar um migué aqui, vamos favorecer o Cruzeiro aqui, vamos dar um pouco para dizer, ó, tá vendo, a gente marcou aqui para vocês, porque não vai dar nada mesmo, né, o jogo vai acabar, o Vasco vai ganhar, um gol de diferença não vai fazer diferença. Só que fez, e aí o Vasco, né, na sua inércia, né, dos jogadores, na falta de concentração, de atenção, como é que me leva um gol daquele, né, aos quase 50 minutos do segundo tempo, vencendo o jogo, 3 pontos importantes, um gol daquele que o cara finaliza sozinho na pequena área, no meio de 4 jogadores do Vasco. Então foi muito doído, né, para mim, para todo o torcedor do Vasco. A gente realmente está passando um momento, acho que realmente é o pior momento de Vasco da Gama, pelo menos que eu tenha vivido. Eu nunca vi o Vasco numa situação dessa, infelizmente. Mas assim, a gente tem que ainda ter esperanças, porque existem possibilidades matemáticas. É claro que se tivesse ganho esse jogo, tivesse ganho o jogo do CRB, né, que estava ali na iminência do Vasco conseguir os 3 pontos, teriam sido 6 pontos, ou seja, o Vasco perdeu 4 pontos de forma idiota, né? Hoje poderíamos estar com 39 pontos, ali a 2 pontos do CRB, mesmo que tivesse a próxima rodada agora, os dois times vencendo, ficaria ali, estava bem mais próximo, e aí daria aquele gás no time, né? Infelizmente não aconteceu, mas volto a dizer, independente disso, eu acho assim, a gente tem que acreditar ainda. Eu estava olhando a tabela, eu particularmente ontem fiquei muito mal depois daquilo, meio que querendo jogar a toalha, mas enquanto tiver esperança, enquanto tiver chances matemáticas, e como eu estou falando, eu vi a tabela e vi que há sim a possibilidade de o Vasco vencer as outras partidas. Tem que vencer 9 de 13, porra, dá para vencer, são pequenos detalhes, assim, o time melhorou, espero que o time melhore mais ainda, o time conseguir ali encaixar e modificar só algumas coisas, mais atenção, modificar mais algumas coisas ali, o Diniz conseguir encaixar mais umas peças ali de uma forma melhor, talvez substituindo ali dois jogadores, o time realmente vai ficar muito bom, e aí sim dá pra gente conquistar sim essas 9 vitórias. Eu acredito, olhando pela tabela, eu acredito. Nessa Série B não tem time do outro mundo, ao contrário, os times são fraquíssimos, então a gente levou, além da incompetência, né, dos caras de terem perdido lances bizões. Hoje o Vasco, com certeza, se não fosse tantos erros bizões, o Vasco hoje era para estar na segunda ou terceira colocação, no mínimo, desse campeonato. Era para estar com 40 e poucos pontos aí, tranquilos. Foram perdidos mais de 13, 15 pontos de forma bizonha, inclusive como esses dois últimos jogos. Mas eu acredito. Então vamos ter agora um jogo na sexta-feira contra o Brusque. Ir para lá, vencer esse jogo e depois engatar em uma série de vitórias. E aí vamos para a briga até o final para ver se a gente consegue essa ascensão, né, para a Série A novamente. Vamos acreditar. A torcida do Vasco, né, tem um slogan aí, que é o Vasco é para quem acredita. E a torcida do Vasco é essa, fiel, né? A gente não vai desistir nunca, vai estar sempre acreditando, né, que o Vasco, apesar de, claro que a gente queria estar num nível diferente, né? A gente queria que o time estivesse tranquilo ali, que o time estivesse jogando bola, nos dando alegria, coisa que não está acontecendo, ao contrário. Mas, como eu falei, enquanto houver esperança, enquanto houver chances matemáticas, eu vou acreditar, e eu acho que a maioria da torcida vai acreditar ainda. A gente precisa voltar para a Série A o ano que vem, para que o Vasco, né, de forma proporcional, volte a ser aquele gigante que a gente tanto espera. Tá bom? Então vamos aguardar, né, essa semana aí que o Diniz faça um excelente trabalho. Vai ter uns 3, 4 dias para ele treinar o time, para, né, acertar esse time, para que possa, no jogo contra o Brusque, sexta-feira, a gente possa então
ter essa vitória, né? Já faz 4 rodadas que o Vasco não vence, para que o Vasco realmente comece ali a engatar uma série de vitórias e aí consiga realmente essa recuperação no campeonato e que ao final consiga o acesso à Série A, tá bom? Convidar vocês amanhã, teremos a Terça Vascaína aqui no canal Vascaíno Nordeste às 21 horas. Convido vocês para estarem conosco aqui. Vamos falar muito ainda desse jogo contra o Cruzeiro e das novidades do Vasco aí para o restante da semana, tá bom? Saudações vascaínas a todos!